E a minha mãe que descobriu que a irmã do meu pai era amante do meu pai. Bom, vamos lá. Eu sou a caçula do meu pai, só que meu pai tem mais 7 filhos com outras mulheres. E quando meu pai começou a namorar com a minha mãe, 2 filhos dele moravam com ele. Tanto que na época o meu pai falava pra minha mãe que ele queria muito se casar e a minha mãe dizia que não, que ela não queria se casar. Só que mesmo assim, a minha mãe sempre cuidou dos filhos do meu pai como se fossem filhos dela. O meu pai, ele trabalhava como boiadeiro, ou seja, ele estava sempre viajando. Até que na troca de anticoncepcional da minha mãe, ela acabou engravidando de mim. E quando a minha mãe contou pro meu pai sobre a gravidez, no começo meu pai não aceitou nada bem, ele não queria de jeito nenhum, só que com o passar do tempo, ele acabou aceitando. Até aí, beleza. A família do meu pai é tudo lá do interior de Mato Grosso do Sul. Então, por conta disso, de ser muito longe, a minha mãe não chegou a conhecer a família do meu pai. E o meu pai também nunca tinha tempo, né, por conta do trabalho. Até que um certo dia, o meu pai chegou de viagem com uma mulher, dizendo que essa mulher era a irmã dele. Ele disse que ela veio para nossa cidade para poder passar um tempo. E o pior de tudo, gente, é que os dois se pareciam. Tá bom, o tempo foi se passando e a irmã do meu pai e a minha mãe, gente, viraram melhores amigas. Parte 2. Elas viraram tão amigas, gente, que o meu pai começou a levar as duas para viajar com ele. Ele levava elas para fazer compra, para comer fora. Beleza. A minha avó, ela morava literalmente na frente da nossa casa. Então, às vezes de tarde, a minha mãe ia para casa da minha avó e passava a tarde lá. Até que um dia, o meu irmão, que ainda era criança, estava deitado no chão da sala. E nisso, a irmã do meu pai passou assim perto do meu irmão, ela estava de vestido. Nisso, ela foi e falou pro meu pai que o meu irmão, tipo, irmãozinho, porque ele ainda era uma criança, estava tentando ver a calcinha dela. E sabe o que meu pai fez? Ele deu uma surra no meu irmão. Até que o meu irmão, ele esperou ficar sozinho com a minha mãe. E ele perguntou assim pra minha mãe: tia, irmãos se beijam? Irmãos tomam banho juntos? E minha mãe respondeu que não, claro que não. E perguntou pra ele o porquê que ele estava perguntando aquilo. Então meu irmão respondeu pra minha mãe que quando a minha mãe não estava, o meu pai fazia tudo isso e mais um pouco com a irmã dele. A minha mãe, coitada, tipo, praticamente me parindo, fez o maior show, o maior barraco. Ela foi pra cima da irmã, que na verdade era amante do meu pai, deu uns bons tapas na cara dessa mulher. Ela se arranhou toda, ligou pra polícia e falou que meu pai tinha batido nela. Naquela época isso era muito mais rigoroso. O meu pai, ele chegou a ficar preso e depois que ele saiu da cadeia, a minha mãe ainda fez ele ser demitido. E hoje, depois de quase 20 anos, o meu pai continua casado com a amante dele. Hoje eles estão firmes na igreja. E acreditem se quiser, hoje ela e minha mãe são amigas. Tanto que, tipo, atualmente, quando a minha madrasta, ela precisa de alguma coisa, ela liga diretamente já pra minha mãe. E a minha mãe também, quando precisa de alguma coisa, liga diretamente pra minha madrasta. E é isso. Hoje vive todo mundo bem. Vou contar mais uma história apocalíptica de quando eu era pequena. Seguinte, galera, todo mundo sabe que, assim, quando a gente era pequena, a gente sempre brincava daquelas brincadeiras de pega-pega. E as meninas pegavam os meninos e os meninos pegavam as meninas. Era sempre assim, eu achava isso muito chato, porque os meninos sempre corriam mais rápido. Então, tipo, na vez das meninas, acabava bem mais rápido e a gente tinha que ficar correndo que nem uma retardada atrás deles. Mas assim, a gente não reclamava porque a gente sempre corria atrás dos guri que a gente gostava. É real, galera, todo mundo já fez isso. Se tu não fez isso, tu não teve infância e tu não pode falar comigo. Seguinte, aí tipo assim, tinha um guri que ele era mais velho que eu. Assim, o recreio era tudo junto, pelo menos naquela época, era tudo junto o recreio. Gente, não era tanta diferença, tá? Ele era tipo só mais um ano mais velho que eu. Enfim, eu devia ter o quê? Uns 8 e ele devia ter uns 9. Até aí tudo... Gente, o guri era feio, tá? Até hoje ele é feio. Vou nem dar dica, assim, porque, tipo, quem me conhece sabe. Quem me conhece bem, porque essa história é difícil falar. Enfim, aí
tá, né? Só que assim, eu não me lembro o que aconteceu, que eu me irritei com o moleque. Eu me irritei, eu não lembro, eu acho que se eu não me engano ele me zoava, ele fazia alguma coisa. Aí, tipo assim, eu fui atrás dele pra pegar ele. Porque, cara, gente, eu era muito pique-me, não vem me julgar. Acho que toda menina já foi, né? Então, tipo assim, eu fazia de tudo pra chamar a atenção das pessoas. Tipo, literalmente tudo. Tudo. Esculachava os meninos, tá? Eu esculachava os meninos. Eu não lembro se eu fazia isso mesmo, mas eu tenho certeza que eu fazia. Outra coisa. Enfim, ai, gente, eu gritava, fazia uns negócios bem... Não. Tipo, pra quê? Enfim, ai, gente, eu só sei que, tipo assim, eu tinha uma mania, tipo assim, quando o moleque tava me irritando, gente, eu não tinha unha assim, né, obviamente. Mas, tipo assim, quando a minha unha tinha um crescidinho, mas não era muito, era tipo pouco. E eu enfincava na alma da pessoa, quando eu, tipo assim, eu tava muito com raiva. Geralmente era só meninos, tá? Era só meninos. Eu enfincava na alma do menino, entendeu? Tipo assim, vai me obedecer sim. Problemático? Talvez. Não me julgue que eu era uma criancinha. Enfim, aí seguinte, aí eu fiz isso nesse moleque. Só que, tipo, saiu sangue, tipo, bastante sangue. Não me julga. Aí o moleque foi inventar de ir na direção. Na verdade, não foi nem ele. É que ele começou a chorar. As merendeiras, que cuidava do recreio também, elas, tipo, levaram ele pra direção. Aí eu falei assim, fudeu, galera, fudeu mesmo. Aí, tipo assim, o moleque foi lá, falou que foi eu, que não sei... Nossa, tipo, cara, o moleque me ferrou. A sorte é que a diretora gostava de mim, porque ela, tipo, ia no salão da minha mãe, bababá. Hoje, gente, ela não é mais diretora, então eu posso falar. Enfim, aí, galera, ela, tipo, meio que passou um pano, né, meio que mas brigou comigo. É isso, eu fiquei... Cara, na hora que ela tava lá conversando comigo, eu tava me tremendo na base. Eu falei, não, eu não fiz isso, cara, eu fui sem querer. Eu falando assim, foi sem querer, cara, foi sem querer. Mas todo mundo sabe que não foi sem querer, né? Oi, Best, tudo bem? Então, cara, eu vou te contar do dia que o garoto levou uma faca pra escola e falou que a minha... Então, o que acontece? Isso foi no 3º ano do Fundamental 1. Então, a gente era bem novinho e... Esse garoto, ele era novo na escola. Ele chegou no primeiro dia, ele me pediu em namoro. E aí eu falei que não, porque minha mãe não deixava na época, o que não era mentira, né? E eu falei que não, neguei e tal. Sendo que tinha um garotinho, gente, que eu era apaixonada desde Jardim 1, entendeu? E eu era muito apaixonadinha por ele. E a gente começou a ter um namorico de escola, gente. Todo mundo era criança. E aí, amiga, esse menino que me pediu namoro, ele ficou muito estressado, muito irritado. E ele começou a me odiar, e ele implicava muito comigo. Ele começou a fazer uma tortura psicológica comigo. Naquela época, a gente não tinha telefone, né? Tipo, Zap. E não tinha Facebook e tudo mais. Então, todo mundo tinha o número da casa um do outro. Esse garoto começou a ligar todos os dias pra minha casa, inúmeras vezes, me ameaçando, falando que ia contar pra minha mãe que eu namorava escondido. E assim, gente, vamos lembrar que eu era bem novinha, então, tipo assim... Eu não sabia como resolver, eu não tinha uma boa relação com os meus pais de confiança, então eu não podia contar pra eles o que tava acontecendo, né? E aí, amiga, eu fiquei, tipo assim, aterrorizada. E eu não conseguia mais ficar longe do telefone, eu pegava o telefone e guardava comigo. Se o telefone tocava, eu já ia correndo atender, porque eu tava morrendo de medo dele falar com a minha mãe. Quando eu ia pra escola, ele ficava me xingando, ele me xingava de muita coisa, entendeu? E ficava ligando pra minha casa, me mandando umas mensagens horrorosas. Ele contava pra todo mundo que o pai dele tinha uma arma em casa, né? Ele falava pra todo mundo que ele não tinha medo de usar, que ele já aprendeu a usar, que o pai dele ensinou, que pipipi, popopó. E aí teve um dia que ele chegou lá e vieram me falar, Tainá, ele já tinha me falado que ele ia levar alguma coisa pra mim. Já tinha falado. Só que eu não levei muita fé, né, gente? Porque a gente é criança, a gente não leva muito a sério, assim, que as outras crianças você toma maluco assim na cabeça. Só que foi um grande erro meu subestimar a loucura desse menino. E aí, amiga, chegou um dia que teve umas amiguinhas minhas que chegou e falou assim, Tainá, então a gente precisa conversar. O coisinha lá, ele tá mostrando pra todo mundo um estilete, um canivete, sei lá o que ele tinha levado, e tá falando que vai... você. E as garotas que ficaram do meu lado e começaram a me defender, ele falou que ia... também. E aí foi aquele desespero, né? Eu fiquei desesperada, fui tentar falar com algum supervisor, tipo, com alguém responsável, né? Contei pra minha mãe, finalmente. Não tudo, eu só contei que ele queria me... E aí, amiga, tipo assim, ele continuou me infernizando por bastante tempo, mas não nesse nível, porque a gente chamou lá os pais dele, fizeram reunião e etc. Os pais dele pediram pra que a gente não chamasse a polícia, então resolveu ali na escola. Mas esse caso me traumatizou, tá? Eu tenho medo desse garoto até hoje, eu sei como ele tá e aterrorizante.
No final, tudo isso porque eu não quis namorar com ele. Mano, tem um amigo meu que ele é artista, né? E até então, o pessoal ali que tá ao redor dele e tal, que fala que é amigo, que fala que é parente e tudo, nunca ninguém dá uma moral pro menino. A moral que eu falo é fortalecer, tá ligado? Tipo, quando o menino lança uma música, ir lá curtir, comentar, compartilhar. Quando o menino for fazer um show, fazia um show, ir lá no show, sabe essas coisas? Fortalecer, mano. Tá, nunca ninguém dava nada. Pelo contrário, o pessoal falava pra ele sair dessa, que só dava certo pra quem tinha dinheiro, não sei o quê. Eu era uma das poucas que tava ali sempre fortalecendo. Eu, mano, continua. Se você quer ser esse negócio que você quer ser cantor, quer ser artista, quer ser sei lá o quê, continua, fica no seu foco. Sempre me agradeceu muito por eu fazer o mínimo, né, por ser amiga, porque pra mim amizade é isso, é você fortalecer o seu amigo. E são uns 2 anos atrás, até que ele fez uma música, e essa música que ele fez explodiu, virou hit. E bem na época que essa música virou hit, tinha um festival muito grande pra acontecer. Aí um dos organizadores do festival convidou ele pra participar, porque ele falou que a música dele fazia todo sentido, tinha que estar na festa, tudo. Enfim, ele ficou muito feliz, tal. Ele falou, Sabrina, você vai comigo, né? Eu falei, mano, eu tava com você desde quando você não contava pra ninguém, eu vou estar com você agora. Aí beleza, chegou o dia do festival, mas ele recebeu poucos ingressos, assim, pra liberar pra outras pessoas, sabe? Como ele era um artista pequeno, mano, a gente sabe que nesse mundo artístico, a maioria das vezes a gente vale o que a gente tem. Então ele tava sendo conhecido agora, então ele não tinha tanta moral. Então ele pegou poucos ingressos e conseguiu dar pra quem tava sempre ali com ele. Eu era uma delas. Aí uma colega nossa em comum, um casal de colegas, na verdade, em comum, que nunca deu moral pro menino, nunca colocou o dedinho lá no curtir, nunca deixou um emoji nos comentários, nunca compartilhou nada, nunca foi em nenhum show. Eles acharam ruim que meu amigo não deu ingresso pra eles. Falou que já sabia que isso ia acontecer, quando ele ganhasse fama, ia ser desse jeito mesmo. Mano, pessoas são engraçadas, né, mano? Eu diria cara de pau, porque assim, nunca fortaleceu o menino, ainda quer achar ruim que o menino não conseguiu convidar. Fiquei puta com essa situação, porque conseguiram deixar ele chateado, tá ligado? Na cabeça dele, ele realmente tava mudando. Eu falei pra ele, Henrique, para de ser bobo, mano, para de ser bobo. Falei pra ele, mano, você ouviu aquela frase? Só vai beber da minha água quem passou sede comigo? Para de ser bobo. Ele, ai, mas eu não sou assim, não posso ser igual a ele. E queria ir lá se explicar pra galera, tal, porque que não conseguiu chamar. Ele perguntou o que eu faria. Falei pra ele, mano, de coração, eu tenho aquela frase comigo, queira todos bem, mas saia de perto de quem não quer te ver bem. Se eles fossem realmente seus amigos, ao invés deles estarem questionando por que você não conseguiu levar eles pra esse seu show importante, que pra mim todos os seus shows foram importantes. Desde esse que você vai fazer agora, com recorde de público, até aquele primeiro que eu acompanhei você e que não tinha ninguém. Enfim, se eles fossem realmente seus amigos, ao invés deles estarem questionando, era pra eles estarem aplaudindo, mano. Olha onde você chegou. Eu falei pra ele, mano, isso é o que eu faria, porque eu levo muito em consideração em quais momentos que as pessoas se fazem presente. Enfim, mano, ele ficou bem pensativo com essa situação, até que 2 dias depois ele falou, mano, você não tá errada não, você tá certa mesmo. Aí ele veio e falou, mano, você passou a visão, na moral, papo reto, não mudei não, sempre fiz show e ninguém nunca me deu moral. E é isso, gente, é a regra da vida. A gente tem que querer todo mundo bem, mas sair de perto de quem não quer o bem da gente. É simples. E sem se sentir culpado. Por favor. Vem cá que eu tenho uma fofoca pra te contar. Inclusive, essa aqui daria um ótimo filme. A irmã de uma conhecida, que aqui a gente vai chamar ela de Betinha, foi morar com a minha conhecida e com o marido dela há alguns meses atrás. E 2 meses depois que ela se mudou, o pai do marido da minha amiga também foi morar com eles. Um fato muito interessante sobre o sogro da minha amiga é que ele é um senhor de idade, aposentado, com várias casas de aluguel, tinha fazenda, o velho era aqui, ó, cheio da bufunfa. Algumas semanas depois que o senhor se mudou pra casa da minha amiga, ele começou a se relacionar com a Betinha, que era uma garotinha mais nova, ali, 20 e poucos anos, e ele tinha mais de 80. Mas não vou julgar que até eu amava ele de verdade se ele me colocasse no testamento. Eis que no sábado retrasado, o velho realmente morreu, foi de arrasta pra cima, com todo respeito, meu Deus. E na segunda, tanto a Betinha quanto a irmã dela e o marido dela foram no cartório ver o que cada um tinha recebido. E aí que entra o plot. O velho não tinha deixado nada pra Betinha, mas calma que pior, ele também não deixou nada pro filho dele. Adivinha pra quem que ele deixou? Pra minha amiga! O marido da minha amiga ficou assim, gente, não tô entendendo o que tá acontecendo. Ela chutou o pau da barraca e falou, pois é, meu amado, eu tinha um caso com o seu pai. E é por isso que o velho deixou toda a herança dele pra nora dele. Segundo a minha própria amiga, não foi um casinho que ela teve, não. Ela tinha um relacionamento com ele duradouro há muito tempo. Ela foi plantando pra colher depois, né? Só sei que agora o marido dela, ou melhor, o ex-marido dela, entrou com um processo na justiça pra pegar a herança de volta, mas até então ela tá lá, muito rica, muito serena, com o dinheiro do velho que morreu. Eu me mudei pra cá, pra São Paulo, recentemente. E, obviamente, eu comecei a sair, conhecer pessoas novas, tabacaria, o baile. Inclusive, o baile da 17, que é o baile mais falado aqui de São Paulo. Foi o primeiro lugar que eu fui logo de cara. E, entre esses rolês, quando a gente voltava, aconteciam algumas coisas estranhas. Esse último rolê de agora, eu senti no meu coração que Deus me deu um livramento. A gente tava voltando, eu moro literalmente numa roça. A gente mora no meio do mato, eu vou mostrar pra você. A vista que a gente tem é essa daqui, ó. Só mato. E aqui é as baias. Inclusive o que aconteceu foi nessa baia aqui. E a gente desce aquele morro todinho
até chegar na nossa casa. Beleza. A gente tava voltando de um rolê. A gente voltou do rolê, era basicamente umas 4 horas da manhã. Só que nesse dia a rua tava toda cheia de neblina. Então era eu dando 2 passos e olhando pra trás com medo de ter alguém atrás da gente. Porque tava tudo escuro, não tinha ninguém na rua, cheio de neblina. Se tivesse alguém, a gente só ia conseguir enxergar quando chegasse mais perto. E eu sentindo um pressentimento ruim o tempo todo. Uma pressão, um pressentimento ruim. Eu falei, rapaz, comecei a orar já, pedindo pra Deus proteger a gente de todo mal, pra que nada acontecesse com a gente. Porém, quando a gente tava chegando aqui, a gente tava descendo aquela parte pra chegar naquele morro que eu mostrei pra vocês. E aí eu vi um cara todo de preto, capuz preto, todo de preto, tá? Sabe essas botas? Que eu até falei, parecia aquelas botas que o povo usa aqui pra ir pra vaquejada. Só que era toda preta. O cara encostada ali no poste que tem ali, no morro. Aí eu parei assim, eu olhei. Eu falei, não, mas peraí, é só eu que tô vendo. Minha amiga tava vindo junto comigo. Ela não comentou nada, ela tava olhando, não viu nada. Eu falei, tá, é só eu que tô vendo. Não é uma pessoa, né? Já sabemos daí. Foi a gente chegando perto, negas, eu comecei a me arrepiar todinha. E eu já sabia quem era. Eu ainda não contei pra vocês, mas quando eu tinha 10 anos, Deus me entregou o dom de visão. E a partir daí eu comecei a ver primeiro o vulto, né? Depois eu comecei a ver. Eu vejo como se fosse uma pessoa, como se fosse eu, normal, assim, parado na minha frente. Então, quando eu vi o cara, eu realmente achei que era uma pessoa. Conforme a gente foi chegando perto, eu fui me arrepiando. E aí eu já comecei a orar. Eu falei, você não vai vir comigo não, você vai ficar aí mesmo. Você tá esperando alguma coisa, esperando alguém. Eu não sei o que você tá esperando, mas vai continuar aí. Eu falo assim, brincando, mas na hora, gente, eu realmente fiquei com medo. Porque tava tudo cheio de neblina, não tinha ninguém na rua. Ok, segura essa parte aí. Curte a parte 2 que vai ficar muito grande e vocês não vão assistir tudo. Detalhe, eu falei pra minha amiga, eu vou sair, mas a gente só vai voltar 6 horas da manhã. Por quê? 6 horas da manhã o rolê acaba, entendeu? Todo mundo tá vindo embora, a gente vem com um monte de gente. Ah, o povo tá bêbado, realmente o povo vai tá bêbado. Mas a gente vai tá com um monte de gente, a gente não vai tá sozinha, andando à noite, tudo escuro, sem ninguém. Ainda mais as ruas, gente, que é tudo escuro aqui, Quem mora na roça sabe. Beleza. Uns minutos a gente chegar, a minha tia falou que começou a ouvir um barulho estranho aqui. Assim, eu confesso pra vocês, desde quando eu cheguei aqui, eu ainda não vi nada por aqui. Porém, eu já senti um pouco de medo quando eu saí, sim. Medo, gente, todo mundo sente, é super normal, né? E assim, eu só tenho medo mesmo quando eu vejo. Enquanto eu não tô vendo nada, tô tranquilo. Ela falou pra mim que ela ouviu porta de baia batendo e pafet, pufet. Sabe quando tá ventando e fica fazendo aquele barulho? Como é que é o nome? Tipo um furacão que fazendo um barulhinho assim. Acho que vocês sabem como é que é. Ela falou que tava ouvindo esse barulho e falou que tava uma ventania. Só que quando a gente tava vindo, a gente não tinha nenhuma ventania. Nenhuma. Só tava cheio de neblina, mas não tava ventando nada. Ou seja, já tava acontecendo tudo isso aqui, mas lá não tava acontecendo nada. E ela falou que começou a ouvir portas de baia batendo, cachorro latindo. A gente tem 3 cachorros aqui, só que os cachorros ficam tudo pro lado de fora. Só fica um lá dentro, né? No caso não são 3, são 4 cachorros. E aí a minha tia abriu a cortina de lá de baixo, da casa de baixo, olhou pela porta de vidro, não tinha nada, não tinha ninguém. Nada, só tava tudo escuro, como sempre. Agora eu vou mostrar pra vocês da onde que a minha tia tava ouvindo barulho. Essa é a baia, amigas, que fica bem atrás do carro que eu gravo o vídeo pra vocês. E ela tava ouvindo barulho daqui, como se tivesse uma janela batendo. Porém, as baias não tem janela. Por quê? Porque não tem janela, né? É só, ó, como ela é. Tá vendo? Inclusive, parece que mora gente, porque tem um sofá ali. Eu nunca entrei. Ela tava ouvindo como se tivesse esse negócio aqui, ó, batendo. Porém, não tem como isso bater, porque isso aqui não é uma janela, é uma porta. E sempre fica fechada, porque sempre tem cavalo. Além daquele cara que tá esperando a gente na esquina, quando a gente tava descendo aqui, eu vi uma sombra preta escondida. Bem ali onde ela falou que viu a janela batendo, que aquilo não é nem uma janela, é uma porta. Por isso que eu já achei estranho. Tinha uma cabeça de um homem ali, parada assim, olhando pra gente, tipo... Ah, vocês chegaram? Que legal. Pois eu entrei pra dentro correndo, a gente saí correndo pra dentro, entrei e fui já mandar mensagem pra minha mãe, né? Porque minha mãe, ela entende essas coisas, já fui mandar mensagem pra ela e realmente, gente, eu tive um livramento de Deus naquele dia. Realmente, eu senti que era pra ter acontecido alguma coisa com a gente no caminho. Vou deixar uma coisa bem clara pra vocês. Todas as histórias que eu conto são coisas que eu presenciei. Mas se vocês quiserem que eu conte histórias que vocês presenciaram, que aconteceu com vocês, é só mandar mensagem na caixinha que eu
prometo que eu vou responder, mesmo que demore, porque é muita gente, mas eu prometo que eu vou responder. Eu posso contar a história de vocês, marcar a roupa de vocês aqui, super tranquilo, não tenho nenhum problema com isso. Todas as histórias que eu contei aqui aconteceu comigo e é verdade. Não tem nenhum porquê de eu mentir pra vocês inventando história, até porque eu não tenho nem tempo pra isso. Vou mostrar pra vocês a rua que a gente desceu, que à noite fica toda escura. Quem me acompanha no app vizinho vê que eu sempre posto foto pra vocês. A gente faz aquele percurso todo pra poder chegar ali, ó. Aí a gente desce aqui tudo pra poder chegar aqui. Ou seja, se tiver alguma coisa pra cá ou pra lá, pra baixo, a gente só consegue ver quando chega naquele bar ali, ó. Porque tava tudo cheio de neblina. Quando eu era crente, crentona mesmo, crentaça, eu fui pra uma instituição missionária. E aí nessa instituição vinha gente de vários países. E aí o que acontece? Passou uns 2 meses, um americano já veio de coisinha pro meu lado. Mas tipo assim, só olhares e tal, olhares pra lá, olhares pra cá e nada. E aí teve uma vez que a gente tava assim, há 4 dias sem tomar banho, sem escovar os dentes, fazendo umas necessidades no meio do mato, vivendo apenas pela unção do Espírito Santo mesmo, apenas pela fé. Ele veio e me chamou pra sair. Mas aí eu recusei, me mantive ali, firme no propósito, não vou deixar o inimigo ficar me coisando, não. Só que aparentemente americanos não gostam de escutar, não. Aí o que ele fez? Comprou uma pizza e foi lá no meu dormitório, lá na frente do meu dormitório, a gente ficou a noite inteira conversando, vendo as estrelas, uma coisa de filme, uma loucura. E aí a gente descobriu várias coisas em comum e a partir desse dia a gente começou a fazer tudo junto. Ah, Júlia, então quer dizer que você fala inglês, você é bilíngue? Não, mas ele veio pro meu país, ele que fala, né? Problema dele. Aí ele falava bem um português. E aí, menina, nisso que a gente começou a fazer tudo junto, ficar bem amigos, a ex dele me mandou uma mensagem me ameaçando. Desse jeito aqui. Hi, se afaste de my love. If no, you will see. Pra quem não é bilíngue significa, se não você vai ver. A gata me mandou uma mensagem falando pra me afastar do macho dela. Eu bem coloquei no Google Tradutor, né? E aí eu poderia muito bem ter entendido como um sinal de Deus, né? Dizendo, minha filha, vá orar, porque você não tá aí pra namorar, né? É o inimigo te sondando. Mas eu fui lá perguntar pra ele, né? Aí perguntei, ele todo bonzinho, todo não sei lá o que, me convenceu que ela era maluca. Que she so crazy. Regra número 1, se o macho fala que a ex dele é louca, saiba que você será a próxima maluca. Aí beleza, a gente começou a missão, pá, e aí na primeira parada, no primeiro destino, ele se declarou pra mim, coisa que era proibida. Você vê ali que já era o inimigo tentando intervir. E aí eu falei pra ele que não, because que nós somos friends, because que não pode, because que é proibido. Mas o inimigo, ele é astuto e mentiroso. Minha filha, 2 tempos, coisa assim, ó, coisa assim, que eu já tava... Ah, gente, tipo, por que não, né? Tipo, sei lá, eu converso com Jesus. Ele há de me entender, coisa de amor, coisa de paixão. Um homem, servo do Senhor, sei lá. Vambora. E aí, minha filha, o inimigo começou a agir de tal maneira, de tal forma. Passou um tempo e ele me pediu em casamento. Casamento. Do you wanna marry me? Aí eu... Yes. Detalhe, eu não tinha nem beijado ele, tá? Juro, parecia que eu tava assim no mundo paralelo. Daí até aí, tudo bem. Menina, quando pensa que não, este homem, este man, veio até a minha casa em São Paulo, pediu a minha mão pros meus pais. Noivamos. E aí, depois que ele veio aqui, pediu a mão pros meus pais, meu pai deu minhas mãos pra ele, ele voltou pros Estados Unidos. Juro pra ti, foi pros States com as minhas mães e tudo. Mas até aí tudo bem, nada podia dar errado. Só que na verdade podia sim. Pra ser bem sincera, qual a chance disso dar certo, né? Aí beleza. Quando ele tava lá nos States, eu aqui em Brazil, eu descobri que eles trabalhavam junto, ele e a ex dele. E aí a gente começou a ter várias brigas por conta dela. E adivinha quem passou a ser a louca? Exatamente eu, ele me convenceu que eu era louca, maluca, crazy. Mas até aí, tudo bem, acontece que a ex dele começou a divulgar por aí que ela tava grávida. Pregnant. Uma grande loucura. Aí, óbvio, fui perguntar pra ele e adivinha? Ele falou que ela tava inventando tudo isso pra separar a gente, porque ela tinha inveja, ela queria estar com ele e fazia de tudo pra separar a gente. E aí, né, tipo, como que eu não vou acreditar, gente, no meu amor, no meu love? Seguimos. Passou um tempo, ele veio pro Brasil. E aí, depois de 2 semanas que ele tava aqui, a gente foi lá e casou. Porque eu não sou boba nem nada e eu não perco tempo não, meu amor. Comigo é assim, veio pro Brasil e já bota uma aliança no meu dedo, não quero nem saber. E aí, a gente tava casada, ele morando aqui, uma vida, ó... 1000 maravilhas era pouco, era assim, 10 mil maravilhas minha vida era. Só que como tudo que é bom dura pouco, a gente começou a brigar. Mas assim, eram brigas avassaladoras. A gente começou a brigar muito, 2 meses brigando. Só que até aí, tava tudo bem, o melhor está por vir. E está por vir agora. Ele falou assim pra mim que ele precisava ir visitar a avó dele, que tava doentinha. E que em 15 dias ele tava de volta, coisinha rápida assim. E até aí, beleza, né? Família, family is family. Só que aí, minha filha, ele pegou e levou tudo dele. Tudo. Assim, não deixou nem uma meia.
pra contar a história, nem uma meia pra falar, volta pra buscar meia, pelo menos. Não, ele levou tudo. Mas na minha cabeça eu tava tipo, sei lá, sabe, não sei, sabe? Às vezes ele precisa mesmo, e daí? Minha filha passou 15 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, 50 dias e nada. Não, você não tá entendendo. Não sei se você tá entendendo. Eis que ele me resolve me mandar uma mensagem, the message, falando que ele não podia voltar pra ficar comigo porque ele tinha... Que susto! Porque ele tinha que ficar com a família dele. Com a família dele não, ele mandou bem assim, com a família que ele criou. Que ele criou. Ou seja, a gatinha estava grávida sim. E ele não me contou. Ele queria formar a família brasileira, só de brinks. Resumo da ópera, nessa brincadeira ele me deixou em outra cidade, porque a gente casou em outra cidade, a gente morava em outra cidade, tá? Com 2.000 pra pagar de aluguel, eu não tinha nem R$2, tá? Pra comprar uma balinha. 10 anos de terapia e um sonho. Simplesmente assim que ele me deixou. E aí foi simplesmente isso. Quando você pensa que no Brasil não há homens para mim, às vezes não é bem assim. Às vezes no mundo não há homem para ti, tá bom? Um beijão. Kisses. Kisses.